Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, na quinta-feira, no debate, em resposta à deputada Inês Sousa Real, o senhor tirou do bolso uma suposta carta que iria enviar ao Sr. Presidente da República com um instrumento que permitisse validar a nomeação de governantes. Fê-lo de uma forma que, de certa forma, em cima do joelho, como de repente, a meio do debate, e procurando responsabilizar o Presidente da República por algo que é competência exclusiva de um Primeiro-Ministro, seja ele quem for. Nomear ministros e secretários de Estado é uma competência exclusiva do Primeiro-Ministro. O Sr. Presidente da República, aliás, em 2 minutos, deu uma aula de Direito Constitucional que até eu, que sou economista, consegui perceber. Nós estamos, obviamente, disponíveis, com tempo, com seriedade, para discutir esse assunto. O que ele não pode é ser trazido no meio de uma crise governativa como fuga para aquilo que são as responsabilidades de Vossa Excelência. Mas deixe-me fazer-lhe 2 perguntas sobre esse sistema que propôs ao Sr. Presidente da República. Primeiro, está disponível para divulgar quais eram as condições e o funcionamento desse sistema? Segundo, vai apresentar uma outra solução? Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Efetivamente, quando os problemas surgem, nós temos que encontrar soluções. E há um facto que é indiscutível, é que é necessário não só reforçar o escrutínio, como dar confiança à sociedade, aos cidadãos, que os mecanismos de escrutínio são reforçados. Eu tive a oportunidade de falar ao Sr. Presidente da República sobre o tema. Antes de falar aqui na Assembleia da República, tive a oportunidade de escrever ao Sr. Presidente da República propondo uma solução. O Sr. Presidente da República fez as diligências que teve por convenientes para verificar se era viável essa solução. Pelas diligências que fez, constatou que não eram viáveis e eu tive a oportunidade de apresentar ao Sr. Presidente da República uma outra solução alternativa, que o Sr. Presidente da República, aliás, me autorizou a dizer que, do ponto de vista dele, acha bem, está de acordo e que submeterei amanhã ao Conselho de Ministros. Compreenderá, com respeito para com os meus colegas, que não me diga aqui o que vai ser discutido no Conselho de Ministros amanhã. Há uma coisa que eu gostaria de deixar muito clara, porque acho que devemos ser muito rigorosos na interpretação das competências próprias de cada órgão de soberania. E, Sr. Deputado, eu sei que é economista, mas a Constituição é muito clara. A Constituição, aquilo que diz, é que os restantes membros do Governo, para além do Primeiro-Ministro, são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. Portanto, ao Primeiro-Ministro não cabe nomear efetivamente os membros do Governo, cabe escolhê-los, a responsabilidade política é sua e propõe ao Presidente da República. Eu admito que esta norma possa ser objeto de várias interpretações e para que não haja qualquer equívoco, e tendo nós a vantagem do atual Presidente da República ser um ilustre constitucionalista, eu sempre que posso socorro-me e convirjo com a opinião que o constitucionalista produziu sobre a matéria. E consultando a Constituição comentada pelo professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, na anotação precisamente que faz ao artigo 187 da Constituição, o professor Marcelo Rebelo de Sousa identifica quais são as competências do Presidente da República de uma forma que eu não podia estar mais de acordo. E diz o seguinte: o Presidente da República dispõe de um poder substancial e não apenas formal de controle político dos membros do Governo propostos pelo Primeiro-Ministro. Eu tenho muito cuidado sempre em procurar não beliscar as competências dos outros órgãos de soberania e é por isso que entendi que a competência não podia ser gerida por mim como bem entendesse, mas eu devia fazer em diálogo institucional com o Sr. Presidente da República, como sempre temos feito ao longo destes 7 anos, aliás, com grandes frutos para o país. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem de novo a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, constato, a bem da transparência, penso que era importante conhecermos as 2 soluções, a que apresentou primeiro e depois a que irá levar a Conselho de Ministros amanhã. Mas, sobre crescimento económico, Vossa Excelência, no debate da semana passada,
fez uma abordagem que provavelmente entende que é mais favorável ao desempenho económico do seu governo e que é, estamos a aproximar-nos da Alemanha, procurando ignorar que a Alemanha tem tido níveis de crescimento bastante baixos. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, mais uma vez, os países com os quais nos devemos comparar são os países da coesão, porque são esses que estão no nosso nível de rendimento, são esses que competem connosco na atração de investimento estrangeiro, são esses que recebem fundos europeus, tal como Portugal, e são esses que nos têm ultrapassado. O que é que nos diz o desempenho económico do seu governo relativamente à média da União Europeia? Em 2015, Portugal tinha 77,5% do PIB médio da União Europeia, em 2022, 78%, ou seja, uma variação de 0,5%. Os países da coesão como um todo passaram de 2015 72,8% para 79,2%. Isto significa três coisas e nenhuma delas é abonatória para o seu governo. A primeira é que, do ponto de vista da convergência com a média da União Europeia, estagnamos. A segunda é que os países da coesão como um todo, em termos de convergência para a média da União Europeia, convergiram 12 vezes mais. E a terceira é que os países da coesão como um todo, que eram mais pobres do que Portugal em 2015, são hoje mais ricos. Mas isso não nos deve espantar, porque se entre 2000 e 2015 houve 3 países que ultrapassaram Portugal, no seu governo de 2016 a 21 houve mais 3 que ultrapassaram Portugal e há mais 2 que se preparam para ultrapassar o país. O que significa que o seu governo ficará marcado por 5 países que nos ultrapassaram em termos de PIB per capita. Mas vamos então comparar com a Alemanha. Com a Alemanha, Portugal tinha um PIB per capita em 2015 que era 62,2% e em 22 é 66,1%, mais 3,9%, como bem sabe o deputado Eurico Brilhante Dias. Os países da coesão, como um todo, passaram de 58,4% para 67,2%, ou seja, os países da coesão como um todo convergiram face à Alemanha 8,7%, ou seja, o dobro daquilo que Portugal convergiu. E estes resultados desanimadores resultam da falta de competitividade e da baixa produtividade da economia portuguesa, às quais as políticas públicas do Governo pouco ou nada olham. E o pior ainda está para vir, porque, de acordo com as previsões 23-27, Portugal vai ser o país da coesão com menor crescimento económico. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Ficou tudo claro. O Sr. Deputado não se quer comparar com os mais desenvolvidos, quer comparar com aqueles que estão a recuperar de uma posição pior que a nossa. Ora, eu garanto-lhe uma coisa, nenhum português tem a ambição de convergir com qualquer dos países da coesão. A ambição que o conjunto dos portugueses tem é de convergir mesmo com os países mais desenvolvidos da União Europeia. Essa é a ambição dos portugueses em geral. E o Sr. Deputado... E, portanto, a questão é esta. Nós reduzimos a distância para a Alemanha em 3,6. Reduzimos a distância para a França, creio que em 2,8. Reduzimos a distância para a Espanha em 7,1. Sr. Deputado, nós aproximamos dos mais desenvolvidos e esse é o nosso objetivo. Se há outros que também se estão a aproximar dos mais desenvolvidos, eu não tenho inveja dos outros. A minha ambição não é comparar-me quem está a fazer o esforço de se aproximar de nós. Aquilo que eu tenho, a minha ambição, é que nós nos aproximemos daqueles que estão à nossa frente, daqueles que estão no pelotão da frente. É desses que nós temos que juntar. Sr. Deputado. E o Sr. Deputado insiste muitas vezes em comparar com os outros. Mas comparemos com nós próprios, com Portugal. Eu já tive a oportunidade de dizer, nestes 7 anos, nós crescemos 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores. E se quiser comparar com o que significa convergência, é assim. Nos 15 anos anteriores, entre 2000 e 2015, Portugal só convergiu com a União Europeia, ou seja, só cresceu acima da média europeia um ano. Foi 2009. Desde 2016 até hoje, Portugal convergiu sempre com a União Europeia, menos no ano mais dramático da pandemia, que foi 2020.
Crescemos mesmo em 2021, em 2022 crescemos acima da média europeia. Em 2023 todos prevêem vamos crescer acima da média europeia. Todas as previsões que já existem para 2024 dizem vamos crescer acima da média europeia. Portanto, Sr. Deputado, não só na comparação externa estamos mais próximos daqueles que são mais desenvolvidos, como comparando com os últimos 15 anos, Sr. Deputado, foi só 10 vezes mais do que nos 15 anos anteriores a estes governos. O que é que eu lhe diga? Tem de novo a palavra, muito obrigado, tem de novo a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, face à média da União Europeia, simplesmente não convergimos, ou convergimos 0,5, se quiser ser rigoroso nos números. O problema é que nós crescemos pouco e crescemos menos do que aqueles que concorrem diretamente connosco. O senhor fala dos 15 anos anteriores, mas deixe-me referir o seguinte. O senhor disse numa entrevista no Clube de Jornalistas no final de abril do ano passado que era injusto comparar o crescimento económico do seu governo entre 16 e 19, antes da pandemia, com o governo anterior 11-15, porque esse governo anterior de 11 a 15 governou em circunstâncias muito difíceis. E o senhor quer comparar um período em que o senhor teve crescimento económico na Europa, taxas de juros negativas, uma política do Banco Central Europeu comprou mais dívida pública do que aquela que a República emitiu e um boom de imobiliário e turismo, com um período onde tivemos que executar um programa da Troika deixado pelo Partido Socialista, em que a zona euro estava em crise, com o risco de alguns países saírem e em que as taxas de juros estavam a subir. Mas já agora eu disse aqui já num debate algo que o senhor discordou, que é, nós basicamente, até 2019, até à pandemia, estivemos a recuperar da quebra do PIB de 2008 a 2013, fruto da crise financeira e da bancarrota socialista. E se verificar, isto é o PIB em 2008, teve uma quebra significativa com a crise financeira e com a bancarrota socialista. Em 2013, ainda num governo do PSD, começou a crescer e só recuperou o nível de 2008 em 2018. E, portanto, o seu crescimento, e depois continuou em 2019, mas o grosso do seu crescimento, foi basicamente recuperar a quebra e crescimento que já vinha de trás. Mas deixe-me abordar um outro assunto. O meu tempo está a terminar e eu ainda queria abordar mais dois assuntos. Deixe-me abordar outro assunto. No dia 27 de novembro, este grupo parlamentar entregou 12 questões relativamente à interferência que Vossa Excelência teve no Banco de Portugal em dois casos, relativa à engenheira Isabel dos Santos e relativa ao processo de venda e resolução do Banif. Na altura, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Partido Socialista, responderam que o tema nada tinha de novo, que as respostas seriam rápidas, fáceis e esclarecedoras. Surpreendentemente, passados 30 dias do período regimental de resposta, recebemos de Vossa Excelência um pedido de adiamento, sem indicação de quando entregava essas respostas e, palavras suas, porque as perguntas são complexas. E, portanto, a minha pergunta é agora muito simples. Quando pretende Vossa Excelência responder às nossas questões e esclarecer o Parlamento e o país sobre esta matéria? Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Acho que muito brevemente, já tenho, como de facto o assunto não era novo, mas já era tão antigo, deu algum trabalho recuperar alguma da documentação que eu creio que o Sr. Deputado terá muito gosto em ler e que será anexo às minhas respostas. Mas, brevemente, cá terá respostas. Voltando ao tema do crescimento. Sr. Deputado, vamos lá ver. Nós podemos continuar-nos a martirizar sobre crise, isto e aquilo. Agora, vejamos o seguinte. Quer dizer, de 2016 até agora, como o Sr. Deputado disse, 2016, 2019, a Europa crescia. E foi nessa Europa que crescia que nós crescemos acima da média do que essa Europa crescia. Portanto, dá a ver, Sr. Deputado, não foi só termos crescido mais, crescemos mais numa conjuntura em que a Europa estava a crescer e nós crescemos mais do que essa Europa que estava a crescer e por isso é que crescemos acima da média. Sr. Deputado, quando eu digo que nós crescemos, os Sr. Deputados dizem muitas vezes o país tem empobrecido. Como sabe, não é verdade. Porque se for ver
o PIB, como se for saber, o PIB per capita do país aumentou entre 2015 e 2021 para 20.874 euros, é um crescimento de 20%, e o PIB per capita português não cresceu porque, em virtude da população portuguesa ter reduzido 17,7%. Aconteceu esta subida do PIB per capita, não obstante, desde 2017, temos invertido o saldo demográfico em Portugal. E mesmo assim, o PIB per capita continua a subir. Agora o Sr. Deputado diz, mas é preciso crescer mais. Claro que sim. E é por isso que é preciso nós concentrarmos e focarmos na execução de uma boa estratégia de crescimento. O país não cresceu menos por causa das nossas políticas. Cresceu menos antes das nossas políticas serem adotadas e temos multiplicado por 10 a média anual do crescimento do país, como temos tido desde 2015. Muito obrigado. Tenho de novo a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Gostaria também de abordar a questão do PRR. Dados retirados hoje do site Recuperar Portugal indicam que foram já pagos 1,4 mil milhões de euros, dos quais 123 milhões para as famílias, 153 milhões para as empresas, e é preciso somar estes dois valores para chegar ao valor das empresas públicas, 279 milhões, e as entidades públicas têm muito mais do que isto, 455. A Comissão de Fiscalização do PRR, que está aqui sediada na Assembleia, apontou uma série de entraves burocráticos, uma série de incertezas e uma série de críticas à forma como o PRR está a ser executado e monitorizado. E, portanto, queria lhe perguntar que medidas pretende tomar para responder a este relatório desta Comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não conheço o relatório, vi na comunicação social uma referência, tanto quando percebi, a crítica fundamental tem a ver com aquilo que designam de burocracia prevista no Código da Contratação Pública. O Sr. Deputado conhece qual é a outra face do tema burocracia na contratação pública. Chama-se falta de transparência na contratação pública. E nós já fizemos, aliás, uma alteração ao Código da Contratação Pública para eliminar, na medida do possível, o controle burocrático. Como sabe, sempre que isso acontece, aumenta-se outros riscos. E, portanto, nós queremos usar não só bem o PRR, não só utilizar as verbas do PRR, mas, sobretudo, utilizar bem as verbas do PRR. E há um dado que é fundamental, que é o seguinte: 1/3 da totalidade das verbas do PRR, a Comissão Europeia já autorizou a sua transferência para Portugal porque cumprimos todas as metas e todos os marcos. Segundo lugar, 2/3 da totalidade das verbas do PRR já estão neste momento adjudicadas e, infelizmente, estão em execução pelas diferentes entidades a quem compete executar. E os pagamentos são feitos à medida dessa execução. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado. Vai usar agora da palavra de novo o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, no dia 2 de janeiro fez uma comunicação ao país, 10 dias depois do início de uma grave crise governativa que levou a 3 demissões, e durante cerca de 1 hora tentou procurar explicar ao país a ideia brilhante de separar as infraestruturas da habitação. A política de habitação tem tido resultados bastante fracos. O senhor prometeu em 2018 que em 2024 iria eliminar todas as situações de carência habitacional, está muito longe disso. O programa Primeiro Direito era suposto servir 26 mil famílias, tem 1.173 habitações, e o programa Arrendamento Acessível tem 950 contratos assinados. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor governa há 7 anos, teve uma maioria absoluta há 1 ano, este Executivo já leva 9 meses, o senhor teve 2 meses para formar o Governo. A habitação no seu Governo já esteve no ambiente, já esteve nas infraestruturas, e a minha pergunta é: o que é que muda para que agora se possa inverter o ciclo da política da habitação? É que a política mantém-se a mesma, o PRR não se altera, a protagonista é a mesma, com as mesmas competências, passa de Secretária de Estado para Ministra, e o senhor quer convencer o país de que esta simples alteração vai inverter o rumo de uma política de habitação que não serve às necessidades dos portugueses. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miranda Sarmento. Ora bem, o país teve praticamente 2 décadas sem política de habitação, porque a partir do momento em que foram erradicadas as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, considerou-se que entre o crédito fácil e o arrendamento semicongelado resolvia-se o problema. Depois entendeu-se que com a liberalização do arrendamento se resolvia o outro problema, porque o mercado teria o efeito mágico de resolver os problemas que estariam por resolver. A verdade é que nenhum país desenvolvido se tem desenvolvido sem uma política de habitação que aposte na oferta pública de habitação e garanta a habitação acessível. E por isso, em 2015, quando me apresentei a eleições, propus na altura que lançássemos uma nova geração de políticas de habitação. E houve um trabalho de maturação do desenvolvimento dessas novas políticas depois de 20 anos em que não havia essas políticas. Foi feito um trabalho de definição de uma estratégia nacional, foi aprovado aqui na Assembleia da República, com a iniciativa da Sra. Deputada Helena Roseta, a aprovação de uma lei de bases da habitação, e da fase inicial em que tivemos um grupo de trabalho no Ministério do Ambiente, à fase em que passámos a ter uma Secretaria de Estado. Depois de uma Secretaria de Estado, já nas infraestruturas, já se tratava, sobretudo, não de conceptualizar a política, mas de dar execução à política, designadamente às obras. Temos, neste momento, a maturidade suficiente nesta política para que justifique haver uma Ministra que assuma a condução desta política. E temos não só a definição dos objetivos, dos instrumentos de política, mas também dos recursos financeiros. Porque não sei se já reparou que no PRR, a segunda verba mais relevante que existe em termos de objetivos de política são os 2.700 milhões de euros alocados à habitação, para dar resposta quer ao primeiro direito, quer também para criar condições para o arrendamento acessível. E o objetivo que nós assumimos de assegurar habitação condigna até 25 de abril de 1974 refere-se às 26 mil famílias que então tinham sido identificadas e que depois alargou, quando também se alargou o mecanismo de financiamento municipal e onde as 26 mil famílias passaram a 60 mil famílias. O objetivo foi fixado para as 26 mil, é para essas que temos o objetivo fixado no Programa de Recuperação e Resiliência, e é aquilo que estamos a fazer, é trabalharmos para cumprir esse objetivo. E vamos continuar a trabalhar, Sr. Deputado. Muito obrigado.